Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Hoje a gente tem uma data comemorativa, né? A gente está comemorando com a palestra do professor Lucas Rian, o nosso 50º webinar, e eu fico muito feliz de poder estar comemorando isso, né? Esse programa, na verdade, iniciou num cenário onde a gente teve que se reinventar, tentar levar informação e conteúdo de uma forma mais digitalizada, né, para alcançar todo mundo, já que a gente não podia fazer os cursos presenciais. E o projeto deu muito certo, está dando muito certo, e a gente continua até agora, graças ao suporte, ao apoio dos professores que têm aceitado estar aqui com a gente nessa empreitada. Então, hoje, especialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Lucas Rian, que foi muito atento e prontamente aceitou fazer parte, né, desse corpo de cursos aí, do nosso cronograma de cursos do webinar que a Coulser tem oferecido. Queria agradecer a presença de todos, dizer que eu fico muito feliz, a gente teve, acho que esse é o webinário que a gente está com o maior número de adesões, né? Eu acho que isso também, o tema é um tema muito importante para o clínico, né? Antes de eu fazer a apresentação do professor Lucas, eu queria deixar alguns recadinhos importantes para vocês que estão entrando, e depois eu vou colocar aqui no bate-papo também essa mensagem para quem entrar depois, mas uma informação importante, a gente mantém o microfone de todo mundo desligado, desativado, só para evitar que haja interferência, ruído, e que isso possa interferir negativamente aí no entendimento e na palestra do professor, tá? Mas a gente convida todos a fazerem suas perguntas. A gente tem no menu, vocês têm aí no menu um campo perguntas. Então, eu já combinei com o professor Lucas que, à medida que as perguntas forem chegando, eu interrompo ele um pouquinho e passo a pergunta para ele. Então, eu vou mediar essas perguntas para ele no decorrer da aula, tá? Uma informação também bastante importante que eu queria deixar para vocês é que hoje, em comemoração, né, esse nosso 50º webinar, e falando sobre o Gluma Bond Universal, que está dentro aí do tópico do professor, a gente vai ter uma ação bem especial, que é o envio de amostras, né, para as pessoas que estiverem participando conosco. Então, para isso, eu até peço que vocês fiquem atentos, que até amanhã, no final do dia, todos vocês vão receber um e-mail, e nesse e-mail vocês vão precisar fazer um cadastro. E nesse cadastro, vocês coloquem o endereço que gostariam de receber essa amostra, tá? Então, vai ser uma amostra do Gluma Bond Universal para vocês experimentarem. Então, agora, apresentando oficialmente o professor, o professor Lucas Rian, para quem não conhece, né, é especialista em prótese pelo CFO, mestre em prótese dentária pela Unesp de São José dos Campos, doutor em biomateriais e biologia oral pela USP e pela Faculdade Friedrich Alexander Universitat, aí depois você me corrige, Lucas, o meu sotaque alemão é péssimo. Tem pós-doutorado em biomateriais pela Universidade de São Paulo, é professor das disciplinas de clínica integrada e prótese dentária da Unicid, professor da especialização em implante dentário pela Unicid também, e professor do curso de reabilitação oral com cerâmicas pela Fundecto. Então, eu agora vou passar a palavra para o Lucas. Antes, deixa eu falar, né? O tema da aula hoje é preparo do substrato dentário para a cimentação adesiva de restaurações cerâmicas. Então, eu vou ficar aqui, vou desligar o meu áudio e o meu vídeo, mas vou ficar por aqui nos bastidores, tá? A partir do momento que aparecerem as perguntinhas, eu vou encaminhando para você, tá bom? Já compartilhei a tela com você, não sei se você conseguiu enxergar aí. Apareceu aqui, só um minuto. Obrigado, viu, Patrícia, pelas palavras, pelo convite. Eu que agradeço, uma honra. Se eu consigo mudar aqui a minha tela. Uhum.
Se você quiser, eu compartilho de novo. Eu tiro e compartilho de novo. Sempre aparece uma coisa diferente, né? Faz parte do nosso aprendizado. Dentro dos 50 webinários que a gente teve, todo dia a gente aprende alguma coisa. Você pode ter certeza. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que está aparecendo, né, a minha tela para vocês. Não, agora não. Está aparecendo Agora sim, agora está aparecendo. Tá certinho. Estamos vendo o teu primeiro slide já. Oi, apareceu? Já. Uhum. Tá no modo de apresentação normal, né? Tá ótimo. Tá bom, obrigado. Bom, eu gostaria então de começar agradecendo novamente a oportunidade, tá? Muito obrigado, Patrícia. Agradeço também a Cuser pelo convite. Eu me sinto honrado de ser convidado para participar dos webinários, né, que a Cuser promove, que acho que sempre tem um professor renomado, um professor muito bom em determinado assunto, fazendo uma apresentação, e eu venho aqui, né, eu sou mais simples, né, sou aí mais um entusiasta da ciência, então venho aqui trazer um pouco do que eu vi, né, sobre o material, tanto o Gluma Bond Universal, quanto o preparo do substrato dentário propriamente dito, para tentar contribuir aí com vocês com algum tipo de conhecimento, né? Então, muito obrigado mais uma vez. A Patrícia já me apresentou. O tema que eu vou discutir com vocês hoje é o preparo do substrato dentário para cimentação adesiva, aí especificamente, né, para cimentação de restaurações cerâmicas, mas é óbvio que a gente sabe que a cimentação adesiva hoje, ela pode ser aplicada aí para outros tipos de restauração, inclusive se a gente for trabalhar com restaurações metálicas, né, ou restaurações metalocerâmicas, que ainda são muito utilizadas na nossa reabilitação oral, na reabilitação oral que a gente faz para o nosso paciente. Deixa eu ver aqui. Bom, então, como já ficou combinado, a Patrícia já explicou para vocês. Quem for tendo alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é até bom, é até interessante vocês irem mandando essas perguntas e a Patrícia vai me interrompendo, porque aí eu não me sinto aqui muito sozinho, né, falando de frente para o computador e só jogando um monte de informação para vocês. Tá? Então, qualquer dúvida, por favor, eu peço que vocês mandem as perguntas para a Patrícia ir conversando comigo. Bom, a cimentação, propriamente dita, né, já é um procedimento aí corriqueiro na clínica odontológica, realizada aí tanto pelo clínico geral como pelo protesista. É aquele procedimento que a gente vai fazer a união de duas partes, né? Principalmente aí a nossa restauração indireta, a gente vai então fazer a união da nossa restauração indireta ao nosso substrato dentário, que é o tema, né, que eu vou discutir com vocês hoje, que é como preparar esse substrato dentário para receber a cimentação de uma peça protética e de uma restauração indireta, né, feita em laboratório e especificamente feita em material cerâmico. Então, este procedimento de cimentação, ele já vem aí de muito tempo na odontologia, inclusive, né, a cimentação tradicional que a gente costuma fazer de restaurações coroas metálicas, restaurações metálicas ou as metalocerâmicas, em que a gente utilizava muito cimento de fosfato de zinco e ainda utiliza, né, os cimentos de ionômero de vidro e assim por diante. E com o diferencial de hoje que nós temos não só, né, esses cimentos tradicionais, surgiu, né, que também já faz um bom tempo, o procedimento conhecido como a cimentação adesiva. Né? A cimentação adesiva nada mais é do que a gente está utilizando agora, né, como agente cimentante, o cimento resinoso, fazendo uso aí para o preparo do substrato dentário, fazendo uso de sistemas adesivos. Né? Então, a cimentação adesiva é o nosso protocolo que a gente utilizava anteriormente de preparo do substrato, semelhante para restaurações diretas em resina composta, e o agente cimentante que vai agir para unir a nossa restauração dentária agora é o cimento resinoso. O que eu preciso prestar atenção nessa questão? É que a cimentação adesiva ela pode nos garantir dois tipos de mecanismos de união, e isso é importante, né? E aí que vem o bônus, né, da aula de hoje, que eu acho que é o grande diferencial
que a gente vai ter com os adesivos universais, inclusive com, por exemplo, inclusive com o Gluma, né, o Bond Universal, ele traz aí um grande diferencial na sua composição, que é o que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar também o protocolo da cimentação, do preparo do substrato para a cimentação usando o Gluma Bond Universal, mas o protocolo a gente sabe que está no folder, a gente encontra um protocolo facilmente. O que eu vou trazer para vocês é os pontos importantes que vão trazer um diferencial para que vocês tenham sucesso nesse procedimento de preparo do substrato. Tá? Então, a cimentação adesiva ela pode garantir uma união, ela pode utilizar um mecanismo de união químico e um mecanismo de união mecânica, né? Só um mecanismo de união mecânica. Então, esse mecanismo tradicional que a gente vê dos sistemas adesivos convencionais é um mecanismo de união mecânico. Então, quando eu tenho a formação de uma camada híbrida em dentina, né, por meio do tratamento daquele substrato e aplicação do sistema adesivo, o que acontece ali é que o adesivo, o sistema adesivo, né, preparou toda aquela superfície e ele penetrou por meio das fibras colágenas e nos túbulos dentinários e criou uma retenção mecânica. Naquela situação, utilizando, então, adesivos convencionais, eu só tenho, né, no sistema adesivo, nessa cimentação adesiva, né, ou na utilização do sistema adesivo, eu só tenho união mecânica. E no esmalte, né, fica mais simples da gente perceber isso, que é só a penetração do sistema adesivo, né, nas micro-retenções causadas naquela superfície de esmalte por meio do ácido fosfórico. Então, normalmente, convencionalmente, em uma cimentação adesiva, na maioria das vezes, eu tenho somente união mecânica. Com a vinda dos adesivos universais e outros primers cerâmicos, outras coisas aí que a gente pode comentar em outro momento, surgiu a possibilidade de eu conseguir, além da união mecânica, eu conseguir também uma união química, ou seja, união entre moléculas. E isso é muito importante, porque aí eu vou garantir algumas coisas melhores para a minha restauração, que vai ser, né, uma melhor qualidade da minha interface adesiva, ou seja, a interface formada entre o meu dente e a minha restauração, tá? E aqui eu estou sendo bem simplista, mas a gente vai aprofundar, tá? Não se preocupem que a gente vai detalhar isso para ficar bem palpável, mas eu vou conseguir uma melhor qualidade dessa minha interface adesiva e, consequentemente, uma boa interface adesiva, ou seja, uma boa união, né, entre a minha restauração e a estrutura e o substrato dentário, e eu chamo de substrato dentário porque não necessariamente é dentina ou esmalte, pode ser um núcleo metálico fundido ou um núcleo de preenchimento em resina composta. Então, pode ser qualquer tipo, eu vou conseguir essa boa união da restauração com o substrato e, consequentemente, eu vou ter um bom selamento contra infiltrações e vou ter uma boa resistência mecânica da minha restauração. Isso daqui é que vai me garantir um sucesso da minha restauração. Então, a importância de uma boa união, então por isso que eu quero aliar todos os mecanismos de união que eu consegui, tanto o mecânico, que já é o convencional, né, que é aquele mecanismo de união que a gente via também no fosfato de zinco, na nossa restauração metalocerâmica. Ele penetrava, né, a gente vai detalhar isso um pouco mais, ele penetrava nas micro-retenções e mantinha a minha peça unida ao meu substrato dentário. Onde que, para não criar muita confusão, para a gente começar aos poucos, né? Onde que eu tenho que começar a me preocupar neste preparo, né, da meu substrato e da minha restauração, para conseguir um bom mecanismo de união em ambos os sentidos, seja mecânica ou seja química. Eu tenho que começar a entender primeiro essa interface adesiva. Então, eu disse para vocês, de uma maneira mais simplista, que é uma interface de união que existe entre o meu dente e a minha restauração. Mas não é. Na verdade, ali eu tenho várias interfaces de união, né? Não é só uma interface de união, são várias, né? Eu gosto até, às vezes, de falar que é uma interfase, né? Não sei se existe essa palavra, mas é uma fase de interfaces, né? De interfaces adesivas. E aí, aqui eu trouxe um slide para vocês que detalha um pouco mais, pode ser bem pior do que isso, tá, gente? Mas também pode ser bem melhor do que isso. Com os adesivos universais, isso daqui facilitou um pouco, né, esse entendimento. Mas eu gosto de dizer que eu tenho que ficar atento onde o elo é mais fraco, né? Porque existem aqui interfaces nesta união que são tranquilas, que são seguras, que a gente sabe que o que a gente tem hoje de materiais e o que acontece hoje durante esse processo de cimentação
está garantida uma boa resistência de união e uma boa estabilidade dessa união. Então, basicamente, ó, aqui a gente tem um corte longitudinal de um dente natural preparado para uma coroa total, tá? E a gente tem esse preparo em dentina, e sobre esse preparo foi cimentada uma restauração aí indireta, uma coroa total. Esta coroa, ela pode ser ou de uma cerâmica vítrea ou de uma cerâmica cristalina. Pode ser, então, zircônia, pode ser de silicato de lítio, pode ser porcelana feldspática, pode ser aí qualquer material que for. O que vai mudar é alguns tipos de tratamento, alguns tipos de camadas de materiais que a gente adiciona ou remove. Mas, basicamente, o que a gente tem é isso daqui. Então, a gente teria a primeira camada aqui, o A, que é a camada da restauração, que pode ser aí, por exemplo, uma vitrocerâmica ou uma zircônia, né, uma restauração monolítica em zircônia ou uma vitrocerâmica de silicato de lítio. Depois eu tenho ali um primer cerâmico, por exemplo, se for uma zircônia, ou um silano, se for uma vitrocerâmica, aplicado nessa superfície. Depois, sim, vem o meu cimento resinoso, tá? Então, essa camada aqui, e depois vem a minha camada de adesivo, que está aplicada lá na minha dentina, que é a última parte aqui. Então, percebam a complexidade dessa interface adesiva. E eu tenho que ficar preocupado com a união que vai acontecer entre o meu cimento resinoso, né? Também, sendo mais simplista, entre o meu cimento resinoso e o substrato dentário, e entre o meu cimento resinoso e a minha restauração. Aí, considerando todas essas outras camadas que estão ao meio. E para isso, para que eu tenha uma boa, né, qualidade dessa interface adesiva, eu quero aliar o mecanismo de união mecânico e o mecanismo de união químico. Eu preciso dessa união, porque eu sei que eu vou ter uma melhor qualidade dessa minha interface adesiva. E hoje, com os adesivos universais, eu consigo ter isso. Eu consigo ter essa sinergia, né, esse efeito sinérgico. Isso é muito interessante, porque antigamente a gente trabalhava, seja na camada híbrida, ou só na dentina, ou só no esmalte, com sistemas adesivos, eu só tinha a união mecânica, e onde que eu via muito, né, há um tempo atrás, a união química? Lá no ionômero de vidro, né, que a gente vê da nossa graduação, que o ionômero de vidro, o ácido poliacrílico do ionômero de vidro fazia aquela ação do cálcio da hidroxiapatita, e a gente tinha, então, união de moléculas. A molécula do ácido poliacrílico se ligava quimicamente à molécula do cálcio presente na hidroxiapatita. E é uma união forte, né? É uma união interessante, é uma união que a gente quer, que ela é mais difícil de ser rompida pelos subprodutos bacterianos aí do biofilme dentário, por exemplo. Então, tudo aquilo que eu disse para vocês acontece. Eu diminuo a chance de infiltração, uma boa união, e eu aumento a resistência mecânica da minha restauração com uma boa união. Como assim eu aumento a resistência mecânica da minha restauração com uma boa união? É só a gente pensar, por exemplo, quando a gente pede para o laboratório fazer uma faceta ultrafina, né? Seria ali uma lente de contato, por exemplo, dental, que é chamada hoje em dia de maneira mais informal. Quando ela chega do laboratório, se eu pegar a lente de contato e apertar, eu vou fraturar aquela lente facilmente, porque ela é muito fina, ela tem uma espessura muito fina. Ela é feita ali em porcelana feldspática, eu aperto aquele material como se fosse uma fina película de vidro. Isso pode fraturar muito facilmente. Por que que quando ela está cimentada na estrutura dentária, em seu dente pilar, ela não fratura facilmente? Porque ela está bem suportada, bem unida, e qualquer força aplicada naquela lente de contato é dissipada em tensões para o seu dente pilar. Então, a boa união também garante a resistência mecânica correta para a nossa restauração. Então, eu quero isso daqui. Eu preciso desse mecanismo, né, de união mecânica e união química. A união mecânica, como já expliquei para vocês, é quando a gente tem lá, né, aquela, por exemplo, no tradicional, na nossa restauração metálica ou na metalocerâmica, a face de cimentação, aquele metal, ele tem micro-retenções, né, então tem um monte de rugosidade ali, né, aquela rugosidade fina, superficial, onde o cimento penetra naquelas rugosidades e faz por imbricamento a união da peça ao substrato, né? Ao cimento, no caso, e aí, consequentemente, ao substrato. Então, agora a gente já está pensando aí em uma interfase, né? Eu já estou pensando na minha união do cimento com o dente e do cimento com a restauração. E eu vou querer buscar esse efeito sinérgico, né? Vou querer utilizar desses mecanismos de união para conseguir união química e mecânica a minha estrutura dentária. Então, nesse sentido,
eu tenho que me preocupar aí com dois tipos de superfície, né? Como eu disse para vocês, eu tenho que me preocupar com o tratamento da minha restauração para que eu tenha, né? Com o tratamento da superfície de cimentação da minha restauração, para que eu tenha união mecânica e química com o meu cimento resinoso, e eu tenho que me preocupar com o tratamento do meu substrato dentário, né? Que pode ser dentina, pode ser esmalte, pode ser um núcleo metálico fundido, pode ser um núcleo de preenchimento em resina composta. Eu tenho que preocupar com o tratamento do substrato dentário para que eu tenha também união química e mecânica, né? E aí hoje eu já sei que se eu fizer o uso de sistemas adesivos convencionais, né, e o cimento resinoso, a minha união vai ser puramente mecânica. Então, eu vou ter que trazer alguma coisa a mais, vou ter que trazer um bônus aí para que eu tenha a união química hoje, que é possível na cimentação adesiva e antigamente não era possível na cimentação adesiva, tá? Bom, e aí eu conto para vocês que isso é possível porque hoje nós temos os adesivos universais e os primers, né? Os preparadores de superfície. Mas os adesivos universais, eles vêm para facilitar a nossa vida. Como eu mostrei para vocês, a gente tem uma série de camadas ali, né? De interfaces de união na cimentação de uma restauração indireta. Com os adesivos universais, eu vou conseguir simplificar isso. Então, com o Gluma Bond Universal, ele veio facilitar a minha vida. Eu estava até comentando aí com a Patrícia em um outro momento, antes da minha aula, eu falei, nossa, como agora o meu protocolo de cimentação que eu apresento nessa aula, que inclusive é uma parte da aula que eu apresento no nosso curso de reabilitação oral com cerâmicas dentárias, ficou mais fácil, né? Porque agora eu consegui simplificar sem perder a qualidade de união, trazendo aí os mecanismos que eu queria ter antes, né, de união química e mecânica, agora com adesivo universal, com o Gluma Bond Universal eu consigo isso, né? E hoje nós vamos tratar só do assunto do tratamento do substrato dentário, tá? Porque não vai dar tempo, é uma aula muito grande, né? A gente precisaria aí de 4 horas, né? 5 horas para a gente falar do tratamento da superfície da restauração e do tratamento da superfície do substrato dentário, e depois ainda a gente falaria da escolha do cimento resinoso. Mas eu vou pincelar para vocês essas outras partes, mas hoje a gente vai focar basicamente em como preparar o substrato dentário para receber a minha restauração, já entendendo que essa restauração já está pronta, já está preparada para ser cimentada. Então, eu só tenho que preparar o substrato dentário para a cimentação. E com os adesivos... Oi, pode falar. Desculpa, não sei se você prefere que eu espere um pouquinho, mas acabou de chegar uma pergunta. Pode perguntar. Então tá joia. Eu estou indo muito rápido, tá tudo bem. Não, tá ótimo. A Ana Carolina, tá? Ela está perguntando, gostaria de entender que diferença o sistema adesivo universal tem de um autocondicionante. Isso, eu vou explicar isso agora nessa situação aqui, tá? Por que o adesivo universal? Então, eu vou explicar para você já nesse slide, tá, Ana Carolina? Vai ficar mais fácil aí da gente entender o diferencial, né? Essa evolução das gerações, dos sistemas adesivos, etc. O que mudou? Por que o autocondicionante, né, que acho que foi da pergunta dela, tem de diferente do adesivo universal? Os adesivos universais receberam esse nome de adesivo universal porque eles também, né, eles podem ser utilizados, eles são muito versáteis, eles podem ser utilizados na técnica que você preferir. Isso que é o interessante dele, torna ele universal, diferente, por exemplo, do autocondicionante. O autocondicionante, ele é um adesivo autocondicionante. Ele não pode ser utilizado, não é, né, preconizado que ele seja utilizado, por exemplo, com condicionamento ácido total. Então, é basicamente esse slide. O que a gente tem? A gente tem lá o nosso primeiro sistema adesivo, né, as primeiras gerações lá dos sistemas adesivos, que a gente tem o de 3 passos, em que a gente fazia o condicionamento ácido total, que é aquela técnica chamada de etch and rinse, né? A gente fazia o condicionamento ácido total do esmalte e da dentina, tinha o primer em um frasco separado e o adesivo em outro frasco, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, esse sistema adesivo aqui, ele é muito bom para conseguir ótimas resistências de união, mas aqui a gente só tem união mecânica, mas ele é muito bom, né? Ele foi considerado, ou ainda é considerado, um padrão ouro em questão de resistência mecânica. Questão de resistência mecânica de união, né? Questão de resistência de união.
O que a gente usa muito na graduação ou no nosso consultório, que é esse sistema aqui, que é o Wet n Rinse, com o primer e o adesivo em um frasco só, a gente usa muito porque ele é mais prático, né? Eu facilito a técnica, diminuo a sensibilidade da técnica, né? Usando um frasco só. É tão bom, né? É muito bom também em resistência de união, não tão bom quanto este, mas também é bom. E aí vem, né, a evolução dos sistemas adesivos. A gente tem aqui sim o primer autocondicionante e o adesivo em frasco separado, que a gente já viu também, está bastante apresentado em diversos protocolos de restauração em resina composta, até de cimentação. A gente tem essa situação, né, em que o primer ele é autocondicionante, então o primer condiciona dentina e esmalte, e o adesivo está num frasco separado. E a gente tem o autocondicionante, né, que é um adesivo que contém aí o primer acídico, que vai condicionar a superfície de esmalte e dentina, e o adesivo está junto, né? Então, é um sistema adesivo, desculpa, que eu tenho o primer acídico e o adesivo tudo em um frasco só. É como se eu pegasse esses dois, colocasse em um frasco só. Esse daqui já não é tão utilizado hoje em dia, porque ele não tem bons resultados ao longo do tempo. Ele é muito interessante, tem o seu lugar de indicação, para situações difíceis, em que o paciente não é colaborador, né? Em que você tem que fazer um atendimento muito rápido e assim por diante. Então, este daqui a gente não vê muito. E aí vem os multimode, né? Os adesivos que a gente chama de adesivos universais, que ele permite que eu trabalhe com ele em todas essas maneiras aqui. Então, eu posso fazer condicionamento ácido total de esmalte e dentina e usar o adesivo universal, como se fosse, então, esse daqui. Eu posso fazer só o condicionamento ácido do esmalte, que a gente chama de seletivo do esmalte, e usar ele, o adesivo universal, para condicionar a dentina, né? Ou eu posso usar ele nessa situação, o adesivo universal, como ele totalmente autocondicionante. E ele vai condicionar esmalte e dentina. Por isso ele é chamado, por isso e por um outro motivo que eu vou contar mais para frente, ele é chamado de adesivo universal, porque ele é versátil dessa maneira. Então, você pode trabalhar com ele da maneira que você preferir. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Aí, por exemplo, aqui eu vou mostrar o que o fabricante, o que a Cuser recomenda para o Gluma Bond Universal, né? Então, ele permite, como eu disse, essa versatilidade dos adesivos universais, ele pode ser utilizado fazendo o condicionamento total do esmalte e da dentina, e aí eu uso ele como um sistema adesivo. Eu posso utilizá-lo fazendo o condicionamento seletivo só do esmalte e deixo para o condicionamento da dentina ser feito pelo meu adesivo, né, pelo meu sistema adesivo, pelo Gluma Bond Universal, ou eu uso aí o meu sistema adesivo, Gluma Bond Universal, para fazer o condicionamento do esmalte da dentina. O que eu vejo é isso aqui, então, na prática, né? Então, a gente vê isso daqui na prática. Eu vou ver o condicionamento do esmalte da dentina na técnica tradicional, condiciono o esmalte de 20 a 30 segundos com ácido fosfórico e a dentina no máximo 15 segundos com ácido fosfórico. Tá? E depois faço a aplicação do sistema adesivo. Ou o seletivo do esmalte, só condiciono o esmalte e a dentina vai ser condicionada pelo sistema adesivo. E aqui é o self-etch, né, que é o autocondicionante total. Eu vou só aplicar o sistema adesivo para ele condicionar o esmalte e a dentina. Então, qual que é o que eu gosto aqui? Eu gosto desse. Particularmente, este é o meu preferido e eu vou contar para vocês por quê. Tá? Este e o próximo que eu vou mostrar, que aí não vem, né, não é a recomendação da Cuser, mas ele não teria nenhum perigo e seria mais interessante se a gente puder usar também. Por que eu gosto desse? Porque a gente sabe que no esmalte eu preciso de uma união um pouco melhor, né? Uma união um pouco melhor e a união ali é mecânica, com a penetração do meu sistema adesivo naquelas micro-retenções que eu vou criar. Com o adesivo universal, vou garantir um pouco de união química também. Mas eu preciso de uma retenção maior. Então, eu gosto de fazer o seletivo do esmalte. E eu gosto de manter o adesivo para fazer o condicionamento da dentina, porque esse adesivo ele vai manter a camada de esfregaço, a smear layer, né, em situações que eu não quero causar uma sensibilidade pós-operatória no meu paciente. Então, ele vai manter a camada de esfregaço, ele vai modificar essa camada de esfregaço, e eu vou ter uma retenção tão boa quanto se eu tivesse a removido. E aí tem um bônus, né, que é o que eu gosto mais de fazer, que eu vou mostrar no próximo slide. Esta situação também tem a sua indicação. Não é a melhor das resistências de união, mas, por exemplo, se eu estou trabalhando com um paciente
criança aí, né, na odontopediatria principalmente, que não colabora, eu preciso encurtar meus passos, eu preciso ser rápido no meu tratamento, é uma alternativa também muito boa, muito interessante. Tá? Mas qual que eu gosto? Com qual que eu trabalho? Trabalho com esta, condicionamento seletivo do esmalte e condicionamento seletivo da dentina. Tá? Particularmente essa daqui, para mim, é uma das melhores opções, normalmente a opção que eu faço tradicionalmente. Agora, quando eu tenho profundidades muito grandes, né, em dentes vitais, aí sim eu trabalho com o condicionamento seletivo do esmalte. E qual é a diferença do condicionamento seletivo do esmalte para o condicionamento seletivo da dentina? No condicionamento seletivo da dentina, eu vou condicionar o esmalte de 20 a 30 segundos e a dentina só 3 segundos. Então, eu trouxe aqui para vocês um artigo, tá, que mostra aí as vantagens dessa técnica. É lógico, ainda é uma técnica que ela precisa ser mais estudada e a gente ter um nível de evidência maior, mas ela não tem nenhum risco. Ela não oferece nenhum risco, porque eu estou condicionando a dentina 3 segundos. Eu estou abaixo do tempo se eu fizesse essa técnica aqui, de condicionamento total, que é recomendada pelo fabricante, e eu estou, né, praticamente utilizando a técnica de condicionamento seletivo do esmalte, só que dando um bônus aí de ácido fosfórico de 3 segundos na dentina. E os resultados que eu tenho com isso são bons, são interessantes a longo prazo. Então, olhando nessa tabela, a gente não precisa entender ela, destrinchar ela, nada, só entender que o que me importa é um longo tempo, porque eu quero que a minha restauração dure, então 6 meses, tá? Ou termociclado também é um valor interessante, e são essas colunas aqui que correspondem à técnica do condicionamento seletivo da dentina, tá? Em comparação aí com quando eu não faço nenhum condicionamento, quando eu faço o condicionamento total da dentina, ó, 15 segundos. Essa barra, quanto mais alta ela tiver, maior é a minha resistência de união. E a cor dela corresponde ao período de tempo, aqui, por exemplo, 6 meses. Então, essa cinzinha clara é o que eu olharia com mais carinho nesse caso. Então, vejo aqui que eu estou correspondente, por exemplo, ao que é padrão ouro, né, que a gente fala lá da técnica do primer e bond separados em frascos com condicionamento ácido, eu estou bem correspondente quando eu faço o seletivo da dentina, avaliando só a questão da dentina, da união do meu sistema adesivo à dentina. Então, vejam como é interessante. Estou trabalhando numa margem de segurança e vou ter uma melhor resistência de união. Então, essa técnica, esse é o primeiro bônus que eu trouxe para vocês hoje, é a técnica que mais me interessa nessa situação. E aí a gente tem toda uma literatura científica, agora sim, com um alto nível de evidência científica, né? Como vocês podem ver, aqui a gente tem um estudo clínico de 5 anos, randomizado, duplo cego, né? O que me importa é o nível científico aqui é muito alto, mostrando que, por exemplo, se eu usar o Gluma Bond Universal nessas duas técnicas que eu disse para vocês, no seletivo do esmalte ou no seletivo da dentina, eu estou aí trabalhando com material de ponta e tendo bons resultados de união. É isso que a grande maioria dos estudos me mostra. Oi, pode falar. Oh, a Mariane está perguntando, por favor, qual o ano da publicação dessa pesquisa? Essa daqui do condicionamento seletivo da dentina? Eu não sei se é essa ou a anterior, se você puder Essa dizer das daqui, então, duas. eu imagino que deve ser essa daqui. Essa daqui, ó, é a que mostra bons resultados para os adesivos universais, especificamente o Gluma Bond Universal, aí que teve bons resultados nessas duas técnicas, seletiva do esmalte, seletiva da dentina. Eu vou ter que verificar o ano aqui, que eu acho que eu não coloquei, né? Não tem problema, se você quiser me Esse aqui, passar depois. esse Tem aqui acho que aí? é 2018, tá? 2018. E o seletivo também deve ser, esse aqui é 2019, tá? Esse daqui em que a Obrigada. gente fala, ó, do condicionamento seletivo da dentina, a nova técnica do condicionamento seletivo da dentina, acho que é 2019, tá? Mas depois eu vou confirmar para vocês. Mas são artigos recentes, tá? Ela Lembrando mais agradeceu. de nada. Lembrando mais uma vez que o seletivo da dentina, essa técnica, é uma técnica que eu estou com segurança, por isso que eu, mesmo sem um alto nível de evidência científica ainda, eu estou preconizando utilizar essa técnica, e é uma técnica que eu uso, porque eu estou dentro do range que a empresa, que o fabricante do produto disse que eu posso fazer. Né? E aí eu faço uso da versatilidade que os adesivos universais, que o Gluma Bond Universal me proporciona. Isso é muito interessante para conseguir melhores resultados aí para o meu atendimento clínico.
E agora sim, com alto nível de evidência científica, eu digo que a técnica do seletivo do esmalte e a técnica do condicionamento ácido são técnicas que mostram que o Gluma Bond Universal, os adesivos universais, têm bons resultados ao longo do tempo, né? Então, para que fique bem claro aí para a gente a vantagem que a gente está tendo utilizando esse sistema adesivo. E aí, eu venho aqui trazer, aí eu espero que a Patrícia não brigue comigo, né? Eu vou explicar, esmiuçar aqui o adesivo universal, o Gluma Bond Universal, e vou dizer para vocês por que ele é muito interessante e por que eu gostei tanto desse sistema adesivo, né? Tem até aqui, eu estava brincando com a Patrícia, ganhei o meu kitzinho Gluma Bond Universal aqui. Eu tô fã desse material porque ele vem com tudo aquilo que eu precisava ter em um frasco de sistema adesivo e para facilitar o meu protocolo de cimentação, que antes eu precisava fazer vários passos, agora eu consigo, com um sistema só, todos aqueles benefícios que eu tinha no meu protocolo antigo, que é graças a esses componentes, que também o tornam, que é por isso também que ele recebe o nome de adesivo universal. Não só pela versatilidade de ser multimode, né? Então, não é universal só por isso, ele é universal também porque ele tem aí vários componentes na sua composição que me permitem facilitar, eliminar outros passos que eu tinha no meu protocolo de cimentação, no caso aqui de preparo do meu substrato dentário. Então, o que eu tenho lá, basicamente, nesse frasco do Gluma Bond Universal? Eu tenho os monômeros hidrofóbicos, que são os adesivos tradicionais, né? É o adesivo propriamente dito. Os monômeros hidrofílicos, que são os monômeros acídicos, então, são os monômeros responsáveis pelo preparo do substrato, desmineralização da estrutura da dentina e do esmalte, né? São esses monômeros aqui que vão fazer a desmineralização da estrutura dentária, quando eu aplico ele, por exemplo, na técnica autocondicionante ou no seletivo do esmalte para condicionar só a dentina, tá? E eu tenho também, agora sim, o que vem tornando ele mais, como que eu posso dizer, universal, né? Recebendo esse nome universal, eu tenho aqui o 10-MDP, que é um monômero fosfatado, e esse cara aqui, sim, é a molécula responsável, é um agente aí bifuncional, que eu chamo, que é um cara responsável por garantir a união química à estrutura dentária, vou mostrar por quê. E, além de tudo, eu tenho aí um diferencial do Gluma Bond Universal, que é o 4-meta, que é um monômero que ele dá uma certa permeabilidade melhor para o meu sistema adesivo, penetrar melhor em região de dentina e esmalte, tá? Principalmente aí em região de dentina. Então, este monômero vai me garantir aí uma melhor penetrabilidade do meu sistema adesivo na formação da camada híbrida na dentina. Então, isso daqui vem somando aí, trazendo esse bônus para a gente, para o Gluma Bond Universal. Um ponto importante, este adesivo, para ele ter aí essa capacidade de molhamento grande, graças a esse monômero, ter aí essa ação de desmineralização de autocondicionante boa, ele é feito com base com um solvente do tipo acetona. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar esse frasco aberto, tá? O solvente de acetona é extremamente volátil, e isso é muito bom quando a gente tem um sistema adesivo. Porque aí, quando eu aplico esse sistema adesivo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a volatilização mais rápida desse solvente e, consequentemente, vou ter menor formação de bolha e defeitos na minha camada de adesivo. Só que se eu largo o meu frasco de adesivo universal aberto, com solvente de acetona, o solvente vai volatilizar, eu vou prejudicar o meu material. Então, por isso, a gente vem aqui com os casulinhos próprios para fazer o uso dele ou com o DAPEN para fazer o uso dele, tá? Aí a gente comenta no protocolo. Basicamente, para vocês... Oi. Desculpa, pode continuar, se quiser. É que Não, tem umas perguntas. Tem uma perguntinha do Marcelo que ele fala o seguinte: condicionamento do esmalte em 20 a 30 segundos e em dentina a 3 segundos são em 2 fases? Primeiro esmalte e depois a dentina? Isso, é semelhante ao condicionamento, por exemplo, seletivo do esmalte. Ou, aliás, desculpa, é semelhante, por exemplo, ao que a gente faz no condicionamento total, quando a gente condiciona esmalte e dentina. Eu sei que eu não posso passar de 15 segundos do condicionamento da dentina, né? Então, o que eu faço? Eu aplico primeiro no esmalte e aí eu já começo a contar o tempo do condicionamento. Aí, passado determinado tempo, por exemplo, eu vou deixar 20 segundos no esmalte. Então, eu aplico no esmalte, conto 5 segundos e aplico na dentina, conto 15 segundos. Vai ter 20 segundos no esmalte, 15 na dentina.
No caso do seletivo da dentina, que eu faço 3 segundos na dentina, então ele é muito rápido, eu aplico no esmalte, e aí, quando estiver faltando 3 segundos, por exemplo, eu particularmente gosto de deixar 20 a 25 segundos no esmalte. Então, digamos que eu vou deixar 20 segundos. Eu aplico o condicionamento ácido no esmalte, então faço ele somente em região de esmalte. A hora que tiver faltando 3 segundos para dar 20, né? Então, quando eu estiver ali no 17, eu aplico na dentina, e depois completo os 20 segundos, eu removo tudo. Deu para entender? Não sei se ficou claro. A gente faz em sequência, contando o tempo. Acho que sim, acho que sim. Qualquer coisa pode ficar à vontade a perguntar de novo. Tá. Então, eu gosto de fazer dessa maneira, tá? Bom, e essa aqui é a molécula, então tem um nome aí gigantesco, né? Um monômero fosfatado, tá? E a gente chama ele aí pelas iniciais, que é o 10-MDP, ou somente de MDP, que está presente no nosso Gluma Bond Universal. Qual que é a vantagem dessa molécula estar ali presente? É que agora eu consigo aquele efeito sinérgico que eu disse para vocês. Aqui ela vai me garantir a união química, a estrutura do meu preparo, seja ali dente natural, dentina ou esmalte, seja óxido metálico, né, como vocês podem ver aqui. O que seria um óxido metálico? Pode ser uma zircônia, pode ser a cerâmica, no caso, né? Pode ser o meu núcleo metálico fundido que está lá no preparo do meu substrato, né? E aí eu coloquei a zircônia separado porque aqui ele vai ter também uma união química com a estrutura da restauração, tá? Mas no caso aqui, para não confundir, desculpa, eu vou focar no substrato dentário que a gente está preparando. Então, o MDP, ele vai ter um lado dessa molécula, né, esse agente bifuncional, que vai se ligar à porção orgânica do meu cimento resinoso, quimicamente, então uma união de molécula, uma união molecular, e eu vou ter a ligação com o cálcio do esmalte e da hidroxiapatita do esmalte da dentina, molecular também, então uma união química, e se não for, se o meu substrato for uma resina composta de núcleo de preenchimento ou um núcleo metálico fundido, eu também vou ter união química, porque o MDP também se liga a óxidos metálicos, que é toda aquela camada da superfície do meu núcleo metálico fundido, e também se liga aí, como eu já disse desse lado aqui, a matriz resinosa, a matriz orgânica do meu cimento resinoso ou da minha resina composta, se for um núcleo de preenchimento, né? E isso não sou eu dizendo, aqui é só, a gente não precisa, né, entender esse artigo inteiro, aqui é só para vocês saberem que tem um alto nível de evidência científica, então uma revisão sistemática que incluiu 72 estudos mostrando que sim, como a gente pode ver aqui, eu tenho união química acontecendo entre a molécula de MDP e o cálcio presente na hidroxiapatita, né, do esmalte da dentina. Então, onde eu usar o Gluma Bond Universal, além daquela minha união micromecânica convencional e muito boa dos sistemas adesivos que a gente já conhece, eu vou ter também a união química desse meu sistema adesivo com a estrutura do meu dente, ou a estrutura do núcleo metálico fundido, ou a estrutura da resina composta do meu núcleo de preenchimento. E aí sim, eu estou feliz, porque aí eu vou conseguir uma boa resistência à infiltração e uma boa resistência mecânica também para minha restauração dentária, tá? Então, graças aí à presença dessa nossa molécula MDP no nosso sistema adesivo. E como eu já disse para vocês, já adiantei o meu trabalho aí desse substrato, eu posso me deparar com uma série de situações. E o Gluma Bond Universal facilitou a minha vida, porque antes eu tinha um protocolo diferente para cada tipo de substrato que eu estava trabalhando. Então, fiz um preparo para porototal, total, para faceta, para inlay, para onlay, para overlay, eu vou ter que ver qual era o substrato que eu estava trabalhando. Podia ser um núcleo metálico fundido, era um protocolo. Podia ser um núcleo de preenchimento, né? Então, fiz um retentor intrarradicular, um pino de fibra de vidro, faço um núcleo de preenchimento em resina composta, era um outro protocolo. Tinha um dente natural, né? Então, foi preparado para faceta, por exemplo, dentina, né? Cavidade muito rasa ali, cavidades médias e rasas. Ou então foi um preparo de inlay em um dente vital, então cavidade profunda, dentina também, já muda alguma coisa. Tem um dente natural, preparo para lente de contato dental, faceta ultrafina. O preparo se atém a ficar em esmalte, então um outro protocolo. Agora, graças ao sistema adesivo universal, eu consigo estabelecer um protocolo mais simples, né? Um protocolo mais tranquilo para todas essas situações aqui. Facilitou a minha vida, tá? E eu vou explicar para vocês agora o protocolo propriamente dito. Então, vamos para o protocolo
para a gente entender o que está acontecendo. Então, deixa eu só ver aqui. Isso. Aqui, o que eu queria comentar com vocês também, que eu passei, que a união, que o MDP, tá? Eu disse para vocês que ele tem união, né? A literatura mostra que ele tem essa união com o cálcio da hidroxiapatita, mas quando ele surgiu, essa molécula, esse MDP, ele surgiu para se ligar, tá, com óxidos metálicos de zircônio. Por isso que eu não coloquei aqui uma literatura para dizer que sim, temos união química também com o núcleo metálico fundido e assim por diante, porque ele surgiu para isso. Isso já é mais do que comprovado. O que veio depois com a literatura científica, com um nível de evidência alto, foi que, além disso tudo, da finalidade que ele surgiu, foi também, ele trouxe também a vantagem da união química com a estrutura do dente, com a hidroxiapatita. E aí, por isso, eu apresentei para vocês uma literatura mostrando, e aí essa grande vantagem que a gente tem de fazer uso do Gluma Bond Universal no nosso protocolo de cimentação de restaurações cerâmicas. Então, o primeiro passo do nosso protocolo é a limpeza do preparo, né? Então, seja um preparo para coroa total, seja um preparo para faceta, inlay, onlay, aquele preparo tem que estar limpo, livre de sujidade, livre de cimento provisório remanescente, para que eu tenha uma boa resistência de união, para que eu tenha um bom contato do meu material, do meu sistema adesivo com aquela estrutura. Então, isso aqui é imprescindível. Você vai fazer essa limpeza do preparo com pedra pomes e pasta profilática, pode utilizar também o branco de Espanha um pouco, tá? Eu, particularmente, aqui é apenas uma questão de gosto, tá? Eu, particularmente, gosto de usar essas escovas de carbeto de silício, que são menorzinhas, elas têm a cabeça menor do que a escova de Robson, por exemplo, ou a taça de borracha, porque é mais fácil de você conseguir fazer a limpeza do seu preparo sem causar injúrias à gengiva marginal livre, né? Porque se você causa aqui uma injúria, tipo um sangramento, começa a acontecer, vai prejudicar a sua cimentação, e essas escovas que têm uma dimensão menor e são de carbeto de silício, você consegue uma boa limpeza do preparo, remover bem aquele remanescente de cimento provisório da sua coroa temporária, que estava aqui, por exemplo, ou da sua restauração temporária, provisória, que estava no seu preparo, sem causar injúrias ao periodonto de proteção. Aí, tá? Então, isso é um passo importante. Então, eu consigo uma boa limpeza sem prejudicar os meus passos que vêm a seguir. Aí, a gente vai partir, então, para o condicionamento ácido. Lembrando que eu disse para vocês que eu gosto particularmente de trabalhar com o condicionamento seletivo da dentina, que é esse condicionamento de 3 segundos na dentina. E eu deixei entre parênteses aqui que eu trabalho com esse condicionamento que eu trabalho com esse condicionamento apenas quando eu estou em cavidades aí rasas, médias de dentina não muito profundas. Quando eu estou em cavidades muito profundas de dentina, cavidades muito profundas em dentina, com dentes vitais, eu prefiro fazer o condicionamento seletivo do esmalte. Aí eu deixo o condicionamento da dentina por conta do Gluma Bond Universal. Tá? Por quê? Porque eu não quero sensibilidade e eu não quero causar uma injúria química, eu não quero levar o dente do meu paciente, que é vital, a sofrer ali uma pulpite por causa de uma agressão química do meu condicionamento ácido. Então, só nessa situação. Eu vou mostrar no protocolo quando que eu mudo, né, dessa situação. Mas, na grande maioria das situações, né, eu trabalho com 3 segundos na dentina. Vocês podem me perguntar, mas quando que eu vou me deparar com uma situação que eu vou ter um dente vital, uma cavidade profunda, com uma restauração indireta? Por exemplo, uma inlay ou uma onlay muito profunda em dente vital. Então, é lógico, a gente sabe que uma coroa total, o dente já perdeu muita estrutura, provavelmente aquele dente já tem tratamento de canal, aquele dente já tem retentor intrarradicular, ou pino de fibra de vidro, ou núcleo metálico fundido, e aí eu não preciso me preocupar com essa situação. Mas quando eu estou trabalhando com restaurações do tipo inlay, onlay, tabletops, muito profundas em dentes vitais, que tem estrutura ainda, aí sim é uma preocupação que eu tenho de fazer só o seletivo do esmalte. Aí eu não faço esse seletivo da dentina. Mas em 90% das situações, eu faço o seletivo da dentina. 3 segundos do ácido fosfórico em dentina, 30 segundos em esmalte para lentes de contato, né? Eu gosto, então, de fazer o tempo máximo aí para ter uma retenção melhor, não tem problema, né? Pode ser de 20 a 30, mas quando eu estou trabalhando
com situações de facetas ultrafinas, lentes de contato, 30 segundos. Núcleos metálicos fundidos e núcleos de preenchimento em resina composta, eu faço 30 segundos de condicionamento ácido. Lembrando que aqui o ácido fosfórico não tem ação nenhuma de condicionar a superfície, é limpeza, tá? O ácido fosfórico não tem ação sobre a resina composta, nem sobre o núcleo metálico fundido. Ele vai me ajudar na limpeza só, tá? E aí eu faço a lavagem por 20 segundos. E quando eu estou trabalhando no seletivo de dentina, em que o ácido entrou em contato com a dentina, a minha secagem tem que manter a dentina úmida, porque eu tenho fibras colágenas expostas. Mesmo pouco tempo de condicionamento, tem fibra colágena exposta. Então, a técnica aqui é aquela de ou seca com papel filtro, né? Ali removendo o excesso de água da dentina encharcada, mas ela mantém a sua característica úmida para não ter colabamento de fibra colágena. Tudo bem? Aqui fica um bônus que eu gosto de usar o Glumaet 35 Gel, porque ele tem uma boa propriedade de tixotropia, que significa o quê? Significa que quando eu aperto a minha seringa, eu gero pressão nesse gel, ele fica fluido o suficiente para entrar em contato, íntimo contato com a estrutura do meu substrato. E eu preciso disso. Eu não quero que tenha camada de ar entre o meu dente ali, o meu substrato, e o gel, senão ele não vai condicionar. Então, eu aperto a seringa, por ser um material com alta tixotropia, um material muito tixotrópico, ele vai ficar bem mais fluido naquele momento e vai entrar em íntimo contato com a estrutura. Quando ele sai na ponta da seringa, acabou a pressão que estava sendo feita, ele ganha novamente aquela alta viscosidade dele para permanecer no local. E aí eu não vou ter o que a gente não quer, né? Principalmente uma técnica de seletivo de esmalte, eu não vou ter o escorrimento desse material para regiões que eu não quero que o ácido entre em contato. Então, ele volta a ter viscosidade naquele momento que ele sai na ponta da seringa e se mantém no local que eu apliquei com cuidado. E aí, sim, por isso que com esse ácido eu consigo um bom condicionamento seletivo do esmalte. É uma das outras vantagens que a gente tem aí no sistema Gluma, né? Quando a gente fala do Glumaet 35 Gel. Então, é muito importante isso daí. Tem diferença entre os ácidos fosfóricos, tá? Bom, dando sequência... Oi, pode falar. A Ana Carolina pergunta, então, condicionamento seletivo da dentina é como o wet and rinse de 3 passos? Então, o condicionamento seletivo da dentina é quando a gente faz o etch and rinse total, né, que pode ser com primer e bond em frascos separados, ou em frasco único, ou com adesivo universal. O etch and rinse é quando a técnica etch and rinse total é quando eu faço o condicionamento total com ácido fosfórico de esmalte dentina. Normalmente, no nosso protocolo convencional, tanto de restauração com resina composta quanto de cimentação, o tempo de condicionamento de esmalte é de 20 a 30 segundos e o tempo de condicionamento de dentina é 15 segundos. No condicionamento seletivo da dentina, que é essa outra técnica, eu continuo condicionando com ácido fosfórico meu esmalte de 20 a 30 segundos, só que a dentina é só 3 segundos. Lembrando que, uma vez que ela entrou em contato com o ácido fosfórico, eu agora vou ter que ter o cuidado de fazer a secagem dessa dentina, mantendo ela úmida, que é o protocolo tradicional de sempre do wet and rinse total, que é não posso secar muito aquela dentina, porque eu vou ter colabamento das fibras colágenas. Quando que eu posso secar muito essa dentina? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com o adesivo universal, por exemplo, o Gluma Bond Universal, na situação autocondicionante na dentina, né? No seletivo do esmalte. No seletivo do esmalte, depois de eu fazer o condicionamento só do esmalte e lavar, eu posso secar bem pra caramba, porque eu não condicionei a dentina, né? E depois de aplicar o adesivo que vai condicionar a dentina, também posso secar muito bem, porque ele não teve a remoção da camada de esfregaço, do smear layer. Eu não removi essa camada de esfregaço, consequentemente, não vai ter colabamento de fibra colágena, porque elas estão estruturadas lá. Tudo bem? Joia. E o Marcelo está perguntando também se a aplicação do adesivo se dá em uma ou duas camadas, porque normalmente ele aplica, joga ar para retirar o solvente, depois aplica mais uma camada e joga ar novamente. Sim, eu particularmente gosto de utilizar uma camada só. E eu vou contar para vocês por quê, tá, Marcelo? Eu vou explicar aqui. O segredo está na secagem dessa camada de adesivo e na aplicação dessa camada de adesivo, tá?
Bom, no decorrer aqui do protocolo, eu vou explicar por que eu aplico uma camada só, tá? Um dos pontos principais é porque eu não quero uma camada muito espessa de adesivo. E é mais fácil eu controlar a espessura da camada de adesivo fazendo a aplicação de uma camada só e controlando essa espessura durante o processo de secagem, tá? Então, no meu condicionamento ácido, ficou claro que eu vou fazer o seletivo da dentina, por exemplo, neste caso, em que eu tenho aqui um núcleo metálico fundido, um núcleo de preenchimento em resina composta e, às vezes, o que é mais raro, em casos de preparo para cura total, um preparo em dentina, né? Mas aí é mais raro, né? Normalmente, um preparo de cura total, o dente já perdeu muita estrutura, a gente já não tem mais o dente vital, tem retentor, etc. Mas digamos que a gente tem um dente vital que foi preparado para coroa total, tá? Então, nesses casos, eu vou trabalhar com o meu seletivo da dentina, que é 3 segundos de condicionamento na dentina, 30 no esmalte se for lente de contato, então seria uma faceta aqui, né, ultra fina, nos núcleos só para limpeza e 20 segundos de secagem mantendo a dentina úmida, tá? Então, fiz o condicionamento aqui. Quando eu estou trabalhando, então, em situações do dente vital, cavidades muito profundas, aí sim eu não uso, né, o seletivo da dentina, porque eu não quero causar sensibilidade nem causar uma agressão química à polpa daquele dente do meu paciente. Então, temos aqui uma imagem representando aí do professor Ronaldo Irata, por exemplo, um preparo para inlay, né? Aqui eu vou fazer só o seletivo do esmalte. Aqui não tem problema eu secar depois de lavar esse ácido, né, muito bem, porque a dentina não precisa da técnica úmida, não teve exposição de fibra colágena. Eu não passei ácido fosfórico na região da dentina, tá? Então, o que eu vou fazer na técnica quando eu tenho dente vital, cavidade muito profunda? Só nessa situação, eu prefiro a técnica seletiva do esmalte, que esse protocolo do seletivo do esmalte está também todo descrito lá no folder de vocês, no folder que vocês vão ter no Gluma Bond Universe. Tá? É 20 a 30 segundos do esmalte. Quando? Fica a seu critério. Eu, particularmente, gosto de 20 a 25 segundos. E em facetas ultra finas, em esmalte, eu gosto de 30 segundos. Né? Eu, estando dentro desse range, eu consigo uma boa retenção. Depois eu lavo por 20 segundos, né, com água, na minha seringa tríplice, e aqui eu posso secar bem. Aqui eu posso secar bem, porque eu não tenho exposição de fibra colágena. Tá? E quem vai condicionar a dentina nessa situação? O Gluma Bond Universal. Né? É ele que vai fazer, no sistema autocondicionante dele, o condicionamento dessa dentina e vai me permitir, né, vai garantir aí que eu não tenha uma sensibilidade pós-operatória, não cause uma necrose pulpar por conta da aplicação de ácido muito perto, né? Aí numa camada muito fina da polpa, né? Muito próxima da polpa. Tudo bem? Bom, feito o condicionamento ácido seletivo do esmalte, nesses casos, então, como eu disse, o condicionamento da dentina vai ser feito aí pelo Gluma Bond Universal no seu sistema autocondicionante. Certo? A aplicação do Gluma Bond Universal, ele vem com o sistema Drop Control. Então, lembra que eu disse para vocês lá no começo que o solvente desse adesivo é a acetona. Então, ele é muito bom, porque ele vai garantir uma camada de adesivo mais livre de defeitos no dente, mas eu não posso deixar esse frasco aberto, porque a acetona é muito volátil, né? Então, ele vem com um drop control nessa ponta justamente para evitar o extravasamento desse material para cá, e aí você não consegue rosquear direito, fica a entrada de ar e o solvente evapora. Então, esse é um outro ponto legal do sistema. E aí, eu queria mostrar para vocês que tentem sempre fazer uso desse sistema adesivo, ou usando esse casulinho que vem no kit, né? Eu gosto de chamar ele de casulo plástico, né? Não sei se ele tem um outro nome aí, mais chique para ele, mas eu gosto. Não tem. Eu ponho a gota aqui, né, e capturo com o microbrush, ou no próprio DAPEN, né? O DAPEN tem que estar limpo, lembrando que tudo que vocês forem utilizar para fazer o uso do adesivo, né, para gotejar o adesivo aqui, para levar o microbrush, tudo tem que estar livre de poeira, limpo, porque qualquer contaminante no meio da camada de adesivo funciona como um defeito, né? Pode levar a falha. Então, eu particularmente gosto dessa pecinha aqui, porque é fácil de limpar, né? E você consegue fazer uso tranquilo aí do sistema adesivo, mantendo o seu frasco bem fechado e evitando a evaporação do solvente. Captura no microbrush e aqui vem a outra dica de ouro para o sistema de cimentação com o adesivo universal. Esfregue esse microbrush bem esfregado no preparo, no substrato dentário. Por quê? A literatura mostra, né, tem lá naquela revisão sistemática que eu mostrei, tem aí inúmeros artigos mostrando que
para que o MDP tenha uma boa união química com o cálcio da hidroxiapatita, ele tem que ser aplicado ativamente. Então, você tem que esfregar aquele microbrush na superfície do preparo, tanto no núcleo metálico fundido, quanto no núcleo de preenchimento em resina composta, quanto, por exemplo, né, no substrato dentário, se for dentina, ou se for um esmalte no preparo de faceta ultrafina, de lente de contato. Então, esfrega o microbrush, tá? Aí, você esfrega por quanto tempo? 20 segundos. 20 segundos esfregando o microbrush ali, para garantir essa união. E seca por 20 segundos. Nesta secagem é que fica a pergunta do Marcelo. Então, eu aplico uma camada só, ativamente, esfregando bem o adesivo. E quando eu seco numa distância suficiente para não ser muito pontual e causar um espalhamento do adesivo e ele ficar muito fino, né? Eu praticamente remover ele daquela região. Eu seco ele numa distância aí de uns 2 a 5 centímetros, para que também eu espalhe um pouco os empoçamentos que podem surgir, principalmente em cavidades tipo para inlay, né? Preparos para inlay, onlay, que eu tenho, né, uma caixa. Nesses preparos eu posso ter um empoçamento do adesivo, então eu faço essa secagem para espalhar bem o adesivo e não ter empoçamento que vai desadaptar a minha peça, a minha restauração quando eu for cimentar. Então eu quero uma fina camada de adesivo suficiente para ter uma boa união com o meu cimento resinoso que vai vir logo depois. Né? Então, essa secagem ela tem que ser por um tempo prolongado, no caso aí 20 segundos, para garantir o espalhamento. E você vai ver que aquele adesivo, depois que o solvente for evaporado, depois que a acetona sair toda, o adesivo ele vai ficar mais imóvel, ele não vai mover, ele vai ficar mais rígido ali, né? Então, vai dar aquela sensação de que parece que até já foi fotoativado, mas não foi. E aí sim, você faz a fotoativação por 20 segundos, tá? A Kuser fala, né, no folder deles, fala que você pode trabalhar até com 10 segundos. Eu, particularmente, gosto de 20 segundos, porque eu já venho, não tem embasamento nenhum aí, tá, gente? Aí é uma questão de gosto mesmo. Eu gosto de trabalhar com 20 segundos, porque eu já venho com isso de um certo tempo, e 10 segundos eu não vou morrer. Né? Mais seguro, né? Eu, particularmente, é uma opção própria, mas se o fabricante recomenda 10, quer dizer que existiram testes mostrando que, às vezes, o 10 também já é suficiente. Então, fica Lucas, a critério. Pode falar. desculpa, não, continua, eu que estou aqui atropelando. Não, pode falar. Eu estou me estendendo muito no tempo, ainda tudo Não, bem? tá ótimo, tá ótima a aula. O Vinícius, o Vini, que fez o curso da Fundecto com a gente, que eu fiz junto, ele coloca assim: Oi, Paty, Lucas, excelente escolha do tema e do professor para abordar o assunto. Sobre a cimentação de próteses fixas livres de metal, o Gluma Bond Universal funciona bem com qualquer cimento resinoso? Então, funciona, Vini. A escolha do cimento resinoso é uma parte que também não caberia nessa aula, né? Porque, como eu disse, seriam 4, 5 horas. Mas eu vou comentar um slide no final. Neste elo todo, já vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Neste elo todo de união, ou seja, nessa interface adesiva toda que eu disse para vocês, o ponto menos crítico é a escolha do cimento resinoso. Por quê? Eu vou garantir, com o tratamento de superfície, uma união química e mecânica à minha estrutura do dente, e eu vou garantir uma boa união química e mecânica com os tratamentos de superfície que eu vou fazer na restauração do cimento com a estrutura, com a face de cimentação da minha restauração. Então, o cimento em si, ele é importante a escolha dele, porque eu posso trazer mais benefícios ainda, mas ele é o que causa menos prejuízo se eu escolher qualquer um, entendeu? Então, de qualquer cimento que eu escolha no final, qualquer cimento resinoso que eu escolha no final, eu vou ter ainda os meus mecanismos de união químico e mecânico acontecendo nas duas interfaces adesivas, cimento e estrutura dentária, substrato dentário, cimento e restauração. Né? Então, isso é o que eu queria, era o ponto-chave da aula e, consequentemente, o cimento, então, é o ponto menos importante. É lógico, a gente tem uma série de cimentos, vou mostrar rapidamente ali depois, um cimento pode vir para ajudar ainda mais isso. Né? Então, é claro, se eu tiver chance de trazer coisa melhor, eu vou colocar, né? Eu vou adicionar sim. Lucas, só mais pode... uma aqui da Eliana. Ela pergunta o que acontece se passar de 3 segundos o condicionamento ácido da dentina, no condicionamento seletivo, né, da dentina. Entendi. Não acontece nada, Eliana, de prejuízos muito grandes, tá? Porque um dos protocolos, inclusive do Gluma Bond Universal, é o condicionamento total, é o wet and rinse.
ele diz que você pode usar o Gluma Bond Universal fazendo o condicionamento do esmalte 30 segundos, 20 a 30 segundos, e fazendo o condicionamento da dentina 15 segundos. E aí você faz a utilização do Gluma Bond Universal. O que a literatura científica mostra é que se você utilizar os 3 segundos, você vai ter uma resistência de união maior. E o que a gente viu ali, tanto fazendo termociclagem de espécimes, né, depois de 6 meses avaliando, armazenado lá os espécimes, é que quando você faz 3 segundos só na dentina, se mantém em 3 segundos, você consegue uma resistência de união semelhante à alta resistência de união que a gente considerava o padrão ouro, que é aquele sistema de 3 passos lá das primeiras gerações, que era o etch and rinse, com primer e adesivo em frascos separados. Então, olha a vantagem que a gente está tendo com o adesivo universal. E ainda melhor, né? Porque aquele sistema da formação de camada híbrida, que é muito bom, conseguiu uma resistência de união altíssima. Agora a gente consegue aquela resistência de união e ainda por conta do MDP que está dentro desse frasquinho aqui do Gluma Bond Universal, eu consigo união química junto. Então, por isso que eu dou preferência para utilizar esse seletivo da dentina. Tá? Mas se você passar um pouco tempo, mais do que 3 segundos, você pode estar tendo pequena perda de resistência de união, mas você ainda está dentro do protocolo do Gluma. Ou seja, essa perda de resistência de união que você vai ter, ela não é crítica. Às vezes, no decorrer do tempo, digamos assim, se eu for considerar para 15, 10 anos de uso daquela minha restauração cimentada para o meu paciente, não vai ter diferença nenhuma. Entendeu? Por isso que eu disse que a gente precisa de mais estudos e eu preconizo esse protocolo porque mal ele não faz, entendeu? Não temos prejuízo nenhum. Mas esse prejuízo que você pode ter de condicionar mais tempo a dentina, ele pode, no final das contas, não ter influência nenhuma no tempo de vida da restauração. Você vai ter uma resistência menor, mas ela ainda vai ser muito suficiente para manter aquela restauração livre de infiltração e com boa resistência mecânica. Entenderam? Não sei se foi claro. Acho que foi claro, né, gente? Foi ótimo. Uhum. Então, tá joia. Então, dando continuidade aqui, faz a fotoativação, né? E aí a gente passa para o passo da cimentação. Então, o adesivo está está ativado já, nesse caso. E aí, como que eu vou fazer a cimentação? Então, a minha restauração já tem que estar preparada, né? Aqui a gente não está abordando esse tema do tratamento da superfície de cimentação da restauração, mas que também precisa ser, a gente pode combinar aí depois um outro webinar, né? Se a Patrícia quiser, a gente fala só do tratamento da superfície da restauração, né? Aí, nesse caso, a restauração já está pronta, eu vou fazer a aplicação do cimento resinoso na face de cimentação da minha restauração, levo ela em posição, assento a minha restauração, vou ter o extravasamento do cimento, fotoativo essas margens, né, o excesso que extravasou por 3 segundos, só para ele ganhar uma certa rigidez, para que eu possa fazer o destacamento desse excesso que extravasou, né? Faço o destacamento com o explorador rente às margens, faço a passagem do fio dental nas regiões proximais para remover o excesso de cimento e complemento, então, finalizo a fotoativação por 20 segundos de todas as margens, focando na região de margem aqui, porque o meu cimento resinoso, nesse caso, ele tem que ser dual, porque a minha restauração é espessa, a passagem de luz não acontece, né, pela estrutura da minha restauração de maneira adequada, e aí eu vou fotoativar a margem e a cura do meu cimento, a polimerização do meu cimento na região interna da restauração vai acontecer quimicamente. Por isso que o meu cimento resinoso é dual, né? Ele funciona química e por luz, a ativação dele. Então, essa seria aí uma técnica. Agora, existe uma outra técnica, né? Então, um outro protocolo. Já mostrei o primeiro protocolo, fazendo uso do Bond Universal. Viram como facilitou muito a minha vida. Eu vou aplicar o Bond Universal no núcleo metálico fundido, na dentina, no esmalte, no núcleo de preenchimento em resina, e aí em todas essas situações eu vou ter união química do meu adesivo com aquela superfície, junto com a união mecânica. Então, já estou num patamar que eu queria. Né? Agora, tem uma outra variação do protocolo, que é quando, por exemplo, eu estou trabalhando aí com estruturas, com restaurações mais finas, cerâmicas vítreas, né? Então, estruturas mais finas de restauração que permitem a passagem de luz. Então, neste caso, eu vou fazer o mesmo protocolo, né, que a gente fez de condicionamento, faço a aplicação depois do meu Gluma com o microbrush, também lembrando que tem que ser de maneira ativa, vou esfregar por 20 segundos, para o MDP ter uma boa incorporação
e união química no cálcio dessa dentina, seco por 20 segundos, só que aqui eu não fotoativo, né? No outro caso, vocês viram que eu fotoativei. Aqui eu não vou fotoativar. Por quê? Porque a minha restauração é fina e permite a passagem de luz. Então, eu vou deixar para fotoativar esse adesivo junto com o cimento. Então, minha restauração, no caso, a minha faceta lá, já preparada, né? No caso, ela é vítrea, então já teve o ácido hidrofluorídrico, já teve lá os outros passos, que eu vou mostrar só um slide para vocês verem quais seriam. Já teve os outros passos, eu vou fazer o carregamento do cimento na face de cimentação, levo em posição a minha faceta, também removo todo o excesso de cimento, depois de fotoativar 3 segundos, com fio dental nas proximais, com explorador nas regiões de margem, e agora sim eu vou fotoativar, né? Aí 2 vezes, né? Em todas as faces. No caso, por ser uma faceta, eu vou fotoativar no terço médio e cervical por 20 segundos, e depois no terço médio e incisal por mais 20 segundos, nesse caso, né? E dessa maneira eu vou fotoativar o meu adesivo universal junto com o meu cimento resinoso. Assim eu consigo uma adaptação bem melhor, tá? Desse jeito eu tenho uma adaptação da minha peça bem melhor do que fotoativar o adesivo antes. Apesar da camada de adesivo ser muito fina pela técnica que eu mostrei para vocês, que não causa nenhum prejuízo, eu quero uma adaptação mais perfeita ainda. Então, com essa técnica eu consigo, mas ela só vale para restaurações com espessura menor que 1,5 milímetros e restaurações vítreas. Então, quando eu fotoativo o adesivo junto, quando eu tenho espessura fina da restauração, menor que 1,5 milímetros de espessura, e estou trabalhando com cerâmicas vítreas, né? Que vem lá no folder do Gluma escrito como cerâmicas de silicato, né? Que tem silicato na sua composição, que é quando a gente usa o Ceramic Primer, né? O Gluma Ceramic Primer, que eu vou comentar com vocês. Então, quando eu tenho vidro na composição da nossa cerâmica, e ela é fina, aí eu posso deixar para fotoativar o meu adesivo junto com o cimento. Por exemplo, em leis finas, rasas, né? Facetas, lente de contato, todas essas situações eu posso. Agora, quando eu estou trabalhando com zircônia de infraestrutura, de silicato de lítio espesso, né? 2 milímetros, 1,5 milímetro, aí é preferível fotoativar, fazer aquela primeira técnica que eu mostrei. Fotoativa o Gluma, né? E depois você cimenta e fotoativa a margem e usa um cimento dual, nesse caso, tá? Bom, esse é o tratamento do substrato. Nosso webinar seria sobre esses 2 protocolos, basicamente. Então, só para vocês entenderem, para não ficar aquela coisa fosfórica do tipo, mas e a restauração? Eu preciso de uma união química também lá, né? Além da mecânica. Então, vou só comentar com vocês os 2 tipos que a gente tem e o uso do Ceramic Primer, do Gluma Ceramic Primer, para esse tipo de restauração. E aí a gente pode dar por encerrado o nosso webinar e vocês tirarem mais dúvidas, caso queiram. Então, o tratamento da restauração, a gente pode fazer restauração cerâmica com vários tipos de materiais, né? A gente tem as cerâmicas que a gente diz ácidos sensíveis, né? Que são as condicionáveis aí por ácido hidrofluorídrico, que são as porcelanas, as cerâmicas infiltradas por polímero e as vitrocerâmicas, né? Que a gente tem lá o IMEX, de silicato de lítio. E a gente tem as cerâmicas que são ácido resistentes, que normalmente são as cerâmicas que a gente chama de policristalina, que normalmente o principal representante é a YTZP, que é a zircônia, tá? Essas cerâmicas, o que muda? Muda o protocolo. Então, aqui está um resumão para vocês, tá? Do que muda no protocolo. Quando você tem uma cerâmica ácido sensível, a gente faz esse protocolo aqui. Quando a gente tem uma cerâmica ácido resistente, por exemplo, zircônia, a gente faz esse protocolo aqui. Seguindo esses 2 protocolos, que não são os definitivos, que existem variação, né? Existem variações, cada laboratório pode sugerir aí alguma modificação, você pode fazer de uma maneira diferente. Esses são os que eu gosto, porque eu consigo união química e mecânica. Seguindo esse protocolo, você tem união do cimento resinoso com a superfície de cimentação da sua restauração, tanto mecânica quanto química, para os 2 tipos de materiais cerâmicos que você fizer lá a sua restauração no laboratório. Pediu para o laboratório em YTZP, esse protocolo garante união do cimento resinoso química e mecânica. Pediu em porcelana feldspática, em vitrocerâmica, este protocolo garante. Nos 2, a gente pode usar o Gluma Ceramic Primer, que é esse primer cerâmico que vem no kit do Gluma Bond Universal, tá? O Gluma Ceramic Primer, ele é um silano diferenciado, tá?
eu vou chamar ele assim. A gente vai aplicar ele em determinados passos aí do tratamento da superfície e eu vou explicar para vocês qual que é a ação dele. É ele que garante a união química com o cimento resinoso. O Gluma Ceramic Primer, ele vem com uma molécula aí também, que é chamada de MEMO, que é um silano à base de isopropanol, tá? Ele vem com esse silano, que é o agente bifuncional para a face a interface de união do cimento resinoso com a restauração. Ele vai unir o que é vidro ao que é orgânico do cimento resinoso. Onde tem vidro? Na cerâmica vítrea, na cerâmica que é ácido sensível, ou na cerâmica à base de silicato. Então, essa cerâmica tem vidro na composição, é esse carinha aqui, essa molécula que está no Gluma Ceramic Primer, que vai fazer a união química. Então, você precisa utilizá-lo. Tá? Ele vai fazer essa união com o vidro da superfície da sua restauração e ele vai fazer depois a união com a parte orgânica do cimento resinoso. Tá? E como que você faz a aplicação? Então, vem lá a sua faceta de porcelana feldspática, que é um material super estético e tem vidro na composição. Vem em IMEX, né, que tem vidro na composição, o IMEX CAD de silicato. Vem em qualquer material que seja uma cerâmica de origem vítrea, à base de silicato, você faz o condicionamento naquele protocolo que eu mostrei com ácido hidrofluorídrico, e a gente pode aprofundar mais nele em um segundo momento, e faz a aplicação do Gluma Ceramic Primer, esfregando uma gota do Gluma Ceramic Primer na superfície de cimentação condicionada e fazendo a secagem com jato de ar por 20 segundos. Ele vai praticamente sumir naquela superfície, mas você vai ter ali, então, uma molécula ávida a se ligar ao cimento resinoso, que vai vir, né, na próxima etapa. Então, esfrega bem a gota de Ceramic Primer na superfície de cimentação, seca com jato de ar, 20 segundos, e agora a sua restauração à base de silicato, né? Então, a sua cerâmica, que é de origem vítrea, aí, a sua cerâmica vítrea, ela estaria pronta para você fazer a cimentação com cimento resinoso e vai ter união mecânica e química com esse cimento resinoso. E aí, vocês perceberam que agora a escolha do meu cimento resinoso ficou bem mais tranquila, porque qualquer cimento resinoso que eu colocar ali, seja esse cimento resinoso, eu vou ter união química e mecânica com a estrutura do meu dente e eu vou ter união química e mecânica com a estrutura da minha restauração. Então, agora sim eu consegui o principal que eu queria, e aí, graças ao Gluma Bond Universal, eu simplifiquei o protocolo. Eu tirei várias etapas que eu tinha antes, com um único frasco. Isso é bom para a gente como dentista? É ótimo, porque a sensibilidade da técnica cai muito, né? A chance de ter um passo a mais para eu errar foi muito diminuída, né? E aí eu tenho uma série, né? Uma gama de cimentos resinosos que eu posso escolher. Aí o Vini até perguntou, né? Qual seria o mais indicado? A gente tem um monte. A gente tem os convencionais, né? Que tem o que é só fotoativável, que a gente usa muito para facetas. A gente tem o convencional dual, que a gente usa para restaurações aí mais espessas. Tem aqueles cimentos, né, resinosos aí no mercado que ele tem um primer autocondicionante, mas ele é considerado um cimento autoadesivo, porque o adesivo está no cimento, ele só precisa condicionar a superfície com o primer dele. Tem os autoadesivos autocondicionantes, que são aqueles cimentos que a gente faz, não usa nem ácido, nem sistema adesivo, usa só o cimento, né, que particularmente eu não gosto, né, nesse caso, porque a gente pode estar perdendo, né, dependendo da composição desse cimento, perdendo a união química, que eu disse para vocês, e tem o que está surgindo no mercado, um boom novo, ainda tem um custo mais alto, que são os cimentos multimold, que na verdade são os cimentos voltados para trabalhar com os sistemas adesivos universais, tá? São esses aqui. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Vamos ficar de olho nisso aqui, nos multimold. Por quê? Eu disse para vocês que o elo mais forte aqui, então o que eu menos tenho que me preocupar é a escolha do cimento resinoso. Mas, se eu tiver um cimento resinoso que ainda tem um bônus de interação com o que é considerado sistema adesivo universal, para mim é muito melhor. É esse lado que eu vou procurar, né? Então, a gente tem uma nova linha de cimentos que estão surgindo com essa finalidade, de serem utilizados com sistemas adesivos universais. Mas isso não quer dizer que eu não posso trabalhar com toda essa outra gama aqui, que inclusive eu trabalho e gosto muito, por exemplo, os fotoativáveis, né? Em que a gente está trabalhando em faceta, eu não preciso do ativador químico no cimento, porque a luz passa pela minha restauração, né? E aí eu vou fotoativar adesivo, cimento, tudo junto, e eu vou ter excelente adaptação.
Gente, eu me estendi bastante aí no horário, por isso que eu dei uma corrida aqui no final. Deixo aqui o meu Instagram, caso vocês queiram mandar dúvidas, perguntas, verem sobre o curso novo que a gente está fazendo, né, de reabilitação oral com cerâmicas. Eu, a professora Flávia Azardo Trindade, que eu mostrei aqui algumas imagens dela, o professor Paulo César, lá da USP, a gente está montando estamos montando cursos novos, então fica aí, caso vocês queiram verificar informações, ou para a gente até combinar aí um segundo momento para falar do tratamento das restaurações. Tá? Acho que era isso, gente. E eu recomendo, viu, o curso? É excelente. Obrigado. Lucas, muitíssimo obrigada. E eu queria só passar aqui que ficou faltando, eu deixei para o final um comentário e uma perguntinha da Mariane Gonçalves. Ela é professora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, da Clínica Integrada, e ela está elogiando aí a tua abordagem com relação a esse assunto. E ela fala que lá eles também têm todos esses cuidados que você mencionou. Isso foi no início, né? Eu queria deixar mais para o final, por ser um elogio. E depois ela comentou também, ela comentou fazendo uma pergunta, deixa eu só achar aqui, porque a gente teve muita interação. Ela perguntou, na hora que você fala sobre a distância do jato de ar, né, na secagem do adesivo, ela coloca assim, ou jatos de ar intermitente de curta duração para evitar formação de falhas na camada de adesivo. Pode ser? Pode ser. Então, o jato de ar é uma coisa que eu não gosto de dar uma medida, um valor exato, porque eu sei que na clínica é muito difícil, né? A gente controlar bem a distância, por isso que eu disse ali de 2 a 5 centímetros de distância. O ideal é assim, a gente fazer a aplicação com jato de ar intermitente, como vocês se sentirem melhor. Mas o ideal é a gente evitar que ele seja pontual numa determinada região só, para que ele não remova todo o adesivo daquele ponto em que ele está sendo aplicado com mais força, né? E também ele tem que ter uma função aí de espalhamento desse adesivo, de maneira que você não faça empoçamentos, em quinas, por exemplo, de preparos, em cantos de preparos. Então, fica a critério muito da experiência clínica de cada um. A hora que você está aplicando o jato de ar, se você sente mais segurança fazendo ele intermitente e jogando, fazendo o espalhamento mais adequado do adesivo, funciona muito bem também. Ou se você preferir fazer ele mais constante, com uma distância um pouco maior, e vai dando umas aproximadas da região que você vê empoçamento, também funciona muito bem. Tá? Mas não tem muito assim como a gente definir, certo? Tenta fazer com 5 centímetros, porque é difícil a gente medir, né? Na hora que está atendendo o paciente. Às vezes é aquela loucura, né? Então, eu não gosto de dar muito, sim, valores exatos, faça É assim, difícil. porque eu sei que na hora não funciona, né? Ela até complementou aqui. O importante é manter a integridade das diferentes camadas. Muito bom, parabéns, muito obrigada. Eu Obrigado. queria te agradecer demais, Lucas. Foi excelente a aula. Eu acho que Obrigado. assim isso foi unânime. A gente viu a interação aí de todo mundo. Obrigada de coração pelo carinho aí com que você preparou essa aula, abordou os aspectos clínicos super importantes, com fundamento científico, que isso dá um peso muito grande para tudo que você está falando, né? E queria agradecer a presença de todos até agora aqui conosco, pedir, por favor, para vocês ficarem aí no finalzinho, tem umas perguntinhas, umas 2 ou 3 perguntinhas, só para a gente entender se o assunto foi relevante para vocês e quais outros assuntos vocês podem solicitar para que a gente tente buscar professores para falar, enfim, sobre temas que possam ser importantes mesmo, né, para vocês no dia a dia clínico, tá bom? Então, eu queria me despedir, desejar um ótimo finalzinho de tarde aí para todos e bom descanso, viu? Obrigada, Lucas. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí da participação. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Espero não ter corrido muito, é que a aula é longa, eu não queria passar muito tempo, porque eu sei que é difícil, então tentei Foi fazer. ótimo. E a Obrigado, gente teve gente. muita interação, né? Só mais uma coisinha, se vocês. Depois essa aula vai ficar gravada, tá? Então vocês vão receber e não esqueçam de ficar de olho no e-mail para vocês poderem dar as informações cadastrais para receber a amostrinha do Gluma, tá bom? Ganhei o Gluma, que é bom, viu, gente? Vale a pena. Então tá ótimo. Obrigada. Um abraço para todos, viu? Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau.